Nós ficamos esses anos todos sem saber o que estava acontecendo com os Yanomamis, né? Perfeito, 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 perfeito. Aliás, no bloco anterior falamos de indígenas, né? E essa questão está candente, né? Essa questão é uma questão humanitária, né? É um holocausto indígena que nós estamos vivendo na Amazônia, né? Eu acho que agora, Cortes, né? A gente está um momento. Eu percebo assim, ó, pelo meu olhar empírico, né? Que nós estamos com uma potência muito grande do negro, do protagonismo negro em tudo. Na cultura, no futebol nem se fala, e no carnaval também nem se fala. Mas eu tenho notado, Cortes, em todas as manifestações que eu tenho ido nos últimos anos, não era tanto assim. A representatividade negra na Câmara, no Legislativo, nas ruas, é muito maior, e agora nós temos uma esperança muito grande aí de que isso tudo se fortaleça ainda mais, mas e que nessa correlação de forças a gente puxe os índios, né? Puxe os direitos, porque está ligado a toda uma questão da cultura e uma questão da terra, do meio ambiente, né? Do horror que estava se fazendo, que não dá para separar lá a questão dos Yanomamis do garimpo ilegal, da destruição, uma coisa estava ligada à outra, né? Então, eu acho que nós temos, assim, esse exemplo do protagonismo negro que está cada vez mais potente, que ele seja exemplo, né? Os povos primitivos, incluindo negros e os indígenas, né? Veja bem, o Alexandre falava desse holocausto, e eu lembro que os meus antepassados vieram para o Brasil a bordo de campos de concentração flutuantes. Tá? Os navios negreiros nada mais eram do que isso, campos de concentração flutuantes. E esse genocídio que foi praticado com os indígenas brasileiros, se tem dois grandes povos donos da terra, são os índios e são os negros. Os negros encharcaram este chão com seu suor e com seu sangue. A economia brasileira foi calcada lá no início na cana-de-açúcar, no café, né? Na cultura do algodão e tantos outros. Ou seja, o negro não veio para cá com o rótulo de analfabeto, ele tinha conhecimento de astronomia, de astrologia, de agricultura, e aplicou tudo isso. E aí o que aconteceu na abolição da escravatura? A Lei Áurea dizia o seguinte: está abolida a escravidão no Brasil. Artigo 2º, revoga-se as disposições em contrário. Jogaram o negro na Rua da Amargura. Deram o que ao negro? O Código Penal, que é de 1940, né? Na Rua da Amargura, colocaram a lei de contravenção penal, e aí dizia que aquele que era encontrado na rua sem serviço era vagabundo. E aí prendiam, faziam, e até hoje ainda acontece isso. O negro passou a ser o suspeito de tudo. Ele entra no supermercado, os seguranças estão ali controlando. Nas filas de emprego, tu vai observar segunda-feira, das empresas, maioria negra. Tu olha quem é que os garis que não têm oportunidade, maioria negra. Então, não se tem oportunidade. Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, nós nos organizamos, nos estruturamos e conseguimos, sim, sentar à mesa de poder. Foi assim na Câmara de Vereadores, foi assim agora na Assembleia Legislativa, né? O próprio governo agora tem ministros negros, então precisa ter, sim, essa presença, essa elevação da autoestima. O trabalho que fez a Glória Maria, fazendo com que muitas meninas negras, que hoje são jornalistas, se inspiraram em quem? Na Glória Maria, mas ela se preparou, ela falava inglês, francês, italiano, se preparou muito, né? Jornalisticamente, alguns criticavam a forma que o jornalista, né, não pode ser a notícia que tem que ser levada por ele, mas ela vivenciou isso e cabia, não cabe nenhuma crítica à Glória Maria, porque ela foi dito, e eu não canso de dizer isso, foi realmente um mito e foi uma alavanca muito forte, uma ferramenta. Ela entrava no gabinete do Boni, na Rede Globo, e dizia: eu vou fazer uma pauta sobre isso.
E o Boni gostou disso, ele disse numa entrevista. Sim. Cortes, Ninguém consegue maior respeito que aquele respeito que impõe. te escutando, me veio uma outra questão que eu acho que é fundamental, e para ir para o campo da psicanálise clínica, né, e também com trânsito no social, quando a gente traz esses exemplos da Glória Maria, do Gil, enfim, né, são exemplos nos quais a gente vê que é possível ver que o negro não é inferior essencialmente a ninguém, né? A gente tinha lá o neurologista, o Paulo Broca, que queria encontrar alguma coisa física, né? A gente tem pesquisas antigas que queriam ver algo físico e nunca encontraram, né? Então, a gente superou muito tudo isso no campo da ciência, mas no campo dessa herança histórica que tu trouxeste, a produção de subjetividade ainda existe. Por isso que a gente, quando traz esses exemplos de Glória Maria, de Gil, a gente não está falando em meritocracia. Por quê? Porque tu disseste que tiveram ferramentas do estudo, da cultura. Então, essa que é a questão. Na clínica, o que eu observo, Cortes? Eu sempre digo assim, ó, que aquilo que o Foucault falava em relação ao louco, para mim vale para todo mundo que é discriminado. Só a pessoa que é louca sabe o que é a loucura, assim como quem é discriminado é o que mais sabe disso. Mas não quer dizer que eu não tenha empatia e não possa escutar bem o meu paciente negro, porque eu tive amigos, porque por exemplo, todos nós temos um pezinho na África, né? Eu sou um gringo que tem um pé na África, lá em São Borja, né? Numa mistura que teve no início da minha família, que me orgulha muito. E, então, o que eu vejo na clínica, na singularidade, que aí eu acho que é importante a gente trabalhar, porque esse espaço é para isso, o quanto o paciente negro tem um esforço sobre-humano para vencer. Ele tem uma obsessão, ele tem ele tem que estar provando o tempo inteiro, e isso causa sofrimento psíquico, traz uma coisa meio obsessiva, né, de provar 24 horas por dia que tem que ser melhor, e ninguém é perfeito, né? Então, essa é uma questão que eu observo muito na clínica, e que eu acho que é importante, né, Alexandre, a gente ouvir o Cortes nos falar sobre isso. Ao início da tua fala, eu lembrava da errática posição do Lombroso, que criava aquela figura do criminoso em potencial, criminoso nato, etc. Nina Rodrigues aí, né? De certa forma também, tantos outros escritores aí desinformados, porque o negro tem uma forma de agir totalmente diferenciada. E aí um link com o próprio bloco anterior. O Toibe, que foi um grande sociólogo americano, ele veio assistir o Carnaval do Rio de Janeiro uma vez. E aí ele ficou encantado com aquilo ali. E aí, no final, concederam a entrevista coletiva, ele disse o seguinte: olha, se eu pegar os técnicos da NASA e colocar aqui para armar esse desfile de escola de samba, eles vão ficar a vida toda e não vão conseguir. Agora, se eu pegar esses negros que organizam esse carnaval daqui e botar dentro da NASA, em menos de 5 anos eles colocam o homem na Lua. Pela criatividade, pelo talento. E ele disse mais: eu não sei por que o Brasil desperdiça tanto esse potencial da criatividade do negro. Se tu pega as composições dos negros, tu pega um Cartola, por exemplo, ele fazia uma terapia dentro da sua música. E usava com poesia. O próprio Freud já dizia, né? Eu não inventei nada de psicanálise. Quem inventou a psicanálise foram os poetas. Eu apenas doutrinei, fiz aquilo que o Allan Kardec fez, reuni tudo e sistematizei. Essa é a minha contribuição. Aí tu pega o Drummond diz o seguinte: olha, eu não sou poeta, a poesia que se encostou é o meu encosto. Então, essa humildade leva à conclusão tranquila que o potencial do negro não é absorvido como deveria. Imaginem só o dia que o Brasil se der conta desse potencial do negro. Porque, veja bem, aqui no Rio Grande do Sul, nós aqui, eu sou um dos fundadores do Grupo Palmares, lá em 1970, há 50 anos, nós mudamos a história do Brasil. Resolvemos dizer não ao 13 de maio da Princesa Isabel e sim ao 20 de novembro de Zumbi dos Palmares. Então, hoje é feriado, não pelo feriado em si,
mas por uma data de reflexão, o Dia da Consciência Negra, que foi agora sistematizado para todo o Brasil em si. Né? E aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, onde foi criado, não é feriado, não permite a data de reflexão. Ou seja, nós aqui, na ponta da pátria, nesse pé, a ponta da bota do Brasil, conseguimos mudar isso. Né? Eu não gosto de estar falando em eu próprio, mas quando o Sargentelli explorava a mulher negra, foi aqui que eu denunciei que ele praticava um trabalho de exploração da mulher negra. Isso se tornou, ele contratou o Laércio Pellegrini, que era o maior criminalista do Rio de Janeiro, para vir me processar aqui. E nos debates que eu tinha lá na Rádio Gaúcha, no programa do Daut ainda, e o que eu disse? Que o trabalho que ele exercia estava na fronteira do lenocínio, de um tráfico de mulheres. Né? E o Laércio Pellegrini pediu as gravações, eu falei, tá, mas ele disse o seguinte, tu estava na fronteira, se tu fizer alguma coisa, tu é que está ultrapassando a fronteira. Não teve processo nenhum. E a partir dali, aquele movimento de exploração da mulher negra que ele fazia, né, acabou. Então, isso são algumas coisas assim que mostram que o negro tem total forma de contribuir para o Brasil. O Alexandre mencionou, o Gaio também, que o potencial do negro no carnaval, o potencial do negro no futebol, isso vende o Brasil lá fora. Mas tem países que não têm isso como matéria-prima. Né? Então, falta muito pouco para que nós possamos ter uma visão global da participação do negro. São marcas simbólicas do nosso país. Abolir a escravatura. É exatamente marcas. Isso. Marcas.